Olá pessoal, tudo bem? Bom, todo mundo já deve ter feito essa pergunta. Quando a inteligência artificial começou? Quando ela ganhou esse hype gigantesco? A gente já sabe que a inteligência artificial não surgiu em 2020 e 2022 com o GPT. E nem mesmo em 2018 com o artigo do pessoal do Google. Ela data de 1940, 1950. Entretanto, só com o advento dessa ideia de conversar com a inteligência artificial que tudo ficou muito mais claro, tudo ficou muito mais palpável. Ou seja, a inteligência artificial chegou perto de você. Então, todo mundo começou a usar as ferramentas generativas, esses chatbots que respondiam tudo. A gente entendeu que a inteligência artificial agora conseguia responder linguagem humana. Mas será que tudo isso é as mil maravilhas? Bom, nessa trilha eu vou levar você para um outro caminho. A ideia é a gente entender como usufruir da melhor forma possível essas tais IAs generativas. Eu vou apresentar para vocês a ferramenta Notebook LM. Vem comigo! Quando a OpenAI lançou o GPT, ou melhor, o ChatGPT, ele já lançou com a versão 3, com o GPT-3. E o 1 e o 2? Bom, eles foram lançados bem antes e era uma ferramenta muito mais rústica e com linguagem limitada. Entretanto, quando o ChatGPT veio à tona e todo mundo começou a utilizar com um campo de pergunta e uma sequência de mensagens, todo mundo ficou maravilhado. Mas logo as pessoas perceberam que tudo começava a se repetir. E principalmente, a inteligência artificial, a toda poderosa IA, começava a alucinar. Eu mesmo não gosto desse termo alucinação, por um motivo específico. Alucinar pressupõe a existência de uma consciência, mas na verdade o que nós temos ali, e a gente já sabe disso, é um conjunto de contas muito bem elaborado. E aí é muito comum você começar a conversar com o GPT e dependendo das suas perguntas, as respostas começam a ser diferentes, começam a ser tendenciosas. Isso é que o pessoal chama de fato de alucinar, ou seja, a inteligência artificial começa a desviar o como gera as suas respostas. E aí causou um problema, porque todo mundo pensava que ao fazer uma pergunta é como se eu estivesse perguntando direto para o Google e eu teria uma resposta exata e precisa. E a gente viu que não é bem assim. A ideia é que, dependendo da pergunta, você pode obter respostas que parecem verdades e esse é o grande risco. A inteligência artificial, GPT, Gemini, Claude, qualquer que seja, elas tendenciam a responder com uma convicção ímpar. Então, o que ela responde é uma mentira, mas te fala de forma tão bem elaborada que parece uma verdade. E aí nós começamos a era dos agentes. A ideia de a gente começar a trabalhar com ferramentas mais sofisticadas e com contexto limitado. O ChatGPT, o Gemini e qualquer outra usa o contexto amplo, ou seja, usa sua base de dados ao qual foi treinado para gerar suas respostas. E nem sempre a resposta à sua pergunta estava originalmente nesse conjunto de dados. Por isso os agentes se tornaram tão importantes, porque eles estão ligados diretamente com o seu conjunto de informações, o seu conjunto de dados. E não é por maldade. A inteligência artificial não está querendo mentir para você. Basicamente é um conjunto de probabilidades. E calhou daquela probabilidade te dar uma resposta errada. Então, imagina uma ferramenta agora que seria possível mitigar, ou seja, diminuir a chance de isso acontecer. De eu conseguir trabalhar com dados que eu confio e ainda assim ter todo o poder de uma ferramenta generativa. É isso que o Notebook LM da Google promete e vem cumprindo com primazia. Antes de te mostrar o Notebook LM, eu preciso que você entenda uma coisa. O GPT não foi treinado com toda a internet. O Gemini não foi treinado com toda a internet. Existe um conjunto de dados acurados, ou seja, um conjunto de dados refinados com os quais os modelos de IA foram treinados. Isso permite que eles tenham a capacidade de
generalizar algumas respostas. Por isso que às vezes, mesmo ele não sabendo algum conhecimento, ele acaba inferindo uma resposta. Agora imagine que o GPT leu uma quantidade gigantesca de informações. Então ele foi treinado com livros, Wikipedia, vários sites, blogs e tudo mais. Mas vocês concordam comigo que isso é muito pequeno perto do conhecimento da sua empresa? O conhecimento do seu negócio? O conhecimento dos seus dados? Bom, provavelmente a inteligência artificial não leu o seu banco de dados. Provavelmente ela não leu seus relatórios. E isso é um déficit porque ela não tem informações sobre o que você quer perguntar. E o problema é um pouquinho maior. Imagine que se o GPT leu um conjunto de dados gigantesco, é como se ele estivesse no meio de uma praça respondendo a tudo e a todos sobre tudo. Então, assim, ele precisa entender e ter um conhecimento generalista. A gente chama um conhecimento holístico. E acaba sendo um conhecimento raso sobre tudo. Então, ele sabe um pouquinho de tudo. Agora, imagina que a gente possa encapsular, colocar todo o poder de uma ferramenta generativa dentro de uma sala, munido de todos os seus dados, de todas as suas informações, e você consiga otimizar o pensamento e otimizar as respostas de acordo com o seu negócio, o seu problema, o seu domínio. É isso que o Notebook LM permite. Claro, existem outras ferramentas que já fazem isso, o próprio GPT faz isso, o Claude faz isso, quando você sobe um arquivo lá e pede para ele olhar para aquele dado. Mas o Notebook LM vai além. E é isso que a gente vai ver nesse curso. A nossa ideia com essa trilha aqui é apresentar essa ferramenta Notebook LM e mostrar como utilizar para monetizar, para gerar algum valor para o seu negócio, para a sua empresa ou para você mesmo, otimizando o seu trabalho. Então, a IA generalista, ChatGPT, Gemini, Claude, todas elas estão envoltas de um conjunto de dados gigantesco. Então, é informação por todos os lados. Isso quer dizer o quê? E aí eu preciso dar um detalhe importante. Essas ferramentas generativas, elas basicamente preveem a próxima palavra. Elas fazem uma continha para determinar qual é a chance de uma próxima palavra dada as palavras anteriores. Então, dependendo da sua pergunta, ele vai tentar inferir, e não é adivinhar, vai tentar calcular qual é a chance da próxima palavra. E perceba, existem palavras praticamente infinitas em todas as línguas, português, inglês, alemão, e isso faz com que a probabilidade da próxima palavra, ou seja, a chance da próxima palavra, vá diminuindo a números irrisórios, muito pequenos. Então, o ChatGPT, o Gemini, o Claude faz uma tarefa hercúlea de, dada a tua pergunta, por exemplo, o time tal tem mundial, de tentar adivinhar se a próxima palavra é sim ou não. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque isso pode causar a tal alucinação, ou seja, um conjunto de dados gigantesco para eu tentar escolher uma palavra, depois a segunda palavra, depois a terceira. Isso é um problema sim para as redes generativas. Já a IA encapsulada, nós vamos chamar ela de IA aterrada, que são as ferramentas que usam um conjunto restrito de informações para gerar novas informações, elas têm uma grande potencialidade. Primeiro, porque ela vai estar olhando só para os teus dados. E segundo, ela não vai estar olhando para todos os dados com quais ela foi treinada. Ela vai usar sim esse conjunto de informações para tentar gerar o melhor texto possível, mas sempre baseado nos seus dados. O que isso causa? Uma maior precisão. Isso não quer dizer que ela não vai alucinar. Isso não quer dizer que ela não vai errar. Sempre o ser humano vai ser o dono dessa informação. Ou seja, eu tenho que validar, verificar o tempo todo. A nossa ideia, usando o Notebook LM, é trancar a IA em uma sala apenas com as suas informações, para que ela consiga, de fato, só olhar para os seus dados. Então, nós estamos falando aqui de um conceito chamado grounding,
ou aterramento. A ideia é colocar os pés no chão, não olhar para toda a internet, não olhar para todas as informações e tentar focar, olhar para um ponto específico dos nossos dados. A IA não vai inventar dados porque ela não tem conhecimento do que ela pode inventar. Eu vou ter mais segurança porque os meus dados são locais, os meus dados estão sob o meu controle e principalmente privacidade. Aqui no Notebook LM, o próprio Google garante sigilo das informações, ou seja, ele vai olhar para o seu Google Drive, vai olhar para o seu e-mail, para o seu Google Docs, para o seu planilhas e aí sim usar aqueles dados. Se você apagar o notebook, ele perde acesso aos dados originais. Isso é uma vantagem para você garantir proteção dos seus dados. Então nós vamos olhar para o Notebook LM como uma estante ou como uma mesa de trabalho. Então eu vou ter os livros com as informações que eu tenho. Eu vou ter um dashboard ou um painel de conversa, um chat no qual eu posso dialogar com a ferramenta para guiar ela sobre os meus dados. E eu vou ter um conjunto de outras ferramentas que vão otimizar o processo de geração, por exemplo, de áudio, geração de vídeo, geração de novos resumos, geração de uma apresentação completa. Esse painel é um painel poderosíssimo e simples para qualquer um utilizar a inteligência artificial. Então, para a gente começar com o pé direito, nós vamos começar já encontrando essa nossa ferramenta. Então, vou acessar aqui o google.com.br. E aí, como o nome pode parecer esquisito, mas eu vou deixar o link aqui direto para a ferramenta do Notebook LM. Então, você pode vir aqui no Google e colocar Notebook LM. Não é só com um L, tá? Então, dá um enter aqui. Nós vamos abrir o primeiro link. Olha só. Então, já na primeira página, já está em português, já está bacaninha. Então, nós já temos alguns planos. Ele tem, obviamente, a versão paga, que dá muito potencial, muito mais perguntas, muito mais interação. Para fins dessa atividade, desse curso, nós vamos usar apenas a versão gratuita, tá bom? Então, aqui tem tudo, ó. Tutorialzinho de como utilizar o nosso Notebook LM. Para isso, nós vamos acessar aqui, testar o Notebook LM. Seus dados ficam protegidos, isso aqui é importante, vamos lá ler. Conheça o Notebook LM. Seus dados ficam protegidos e não são usados para treinar o Notebook LM, sem a sua permissão. Quando você compartilhar feedback para nos ajudar a melhorar, podemos analisar o contexto da interação, incluindo suas perguntas, seus envios e suas respostas do modelo. Para garantir a segurança e confiabilidade, poderemos tratar seus dados para prevenir fraudes, abuso e problemas técnicos. O Notebook LM pode cometer erros e as respostas dele não refletem as opiniões do Google. Sempre consulte um profissional qualificado para aconselhamento médico, jurídico ou financeiro. E eu vou marcar aqui que eu quero receber as novas notificações. Então essa aqui é a tela do notebook, a tela inicial, tá? Eu posso criar um novo notebook, já existem alguns notebooks aqui em destaque. Nós vamos ver isso em outro vídeo. E nós vamos começar a mão na massa de verdade aqui já na primeira aula. Vem comigo. Vamos criar um novo notebook. Notebook é um caderno, tá? Então, cliquei aqui. Ele já pergunta, crie resumos em áudio e em vídeo usando sites, vídeos do YouTube e outras ferramentas. E ele pede também para eu usar já o buscador do Google caso eu queira pesquisar alguma coisa. Mas o nosso exemplo, o exemplo prático atual, nós vamos utilizar os nossos dados. Eu vou pegar um manual, créditos para a editora da UFRN, um manual de Python, um manual de programação, tá? E eu vou começar a conversar com esse manual. Para isso eu posso enviar arquivos, eu posso linkar sites e nós vamos ver cada um deles no decorrer dos próximos vídeos. Eu posso linkar o meu Google Drive, isso é muito bacana porque eu posso usar outros tipos de automações para alimentar o meu Google Drive e assim, consequentemente, alimentar o meu Notebook LM. E eu posso ter um texto copiado, por exemplo, eu copiei
um trecho de um livro ou um trecho de um blog e colar aqui direto e ele vai funcionar. Para o nosso exemplo, nós vamos começar com o mais comum, que é enviar os nossos dados. Então, eu vou enviar aqui os nossos dados. Eu vou enviar aqui esse e-book da editora UFRN de Python. Vamos lá. Olha só o que está acontecendo. Aqui no lado esquerdo, vou tentar aumentar um pouquinho mais a letra aqui, ó. Ótimo. Aqui do lado esquerdo, ele está subindo o meu livro. Então, ele está subindo isso para o meu repositório de fontes. Isso aqui é a nossa biblioteca. É daqui que ele vai consultar as informações para eu trabalhar com o meu notebook LM. Então, eu posso subir várias informações aqui e, principalmente, eu posso marcar e desmarcar as informações que vão ser utilizadas no momento. Isso é muito bacana. Aqui em cima eu já edito, então é o meu notebook 1, aula 1, tá? Para ficar organizado. E ele já deu um resumo do que é, ó. Colocou até aqui uma cobrinha do Python. O livro Introdução ao Python com aplicações e sistemas operacionais e por aí vai. É do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. O material oferece um guia completo, já deu um resuminho, já fez o primeiro trabalho, tá? De a gente começar a trabalhar com o notebook LM. E aqui eu já começo a conversar, ó. Ele já deu algumas sugestões do que eu posso fazer com esse trabalho, olha. Quais são as principais características que tornam o Python ideal para iniciantes? Vou clicar. Ele vai escanear novamente o texto, vai olhar para o documento. Isso aqui é encapsular, é fazer o grounding, ou seja, o aterramento, é olhar para os meus dados. Então, de acordo com os meus dados, no caso só tem um PDF, o Python é considerado ideal para iniciantes, principalmente por uma filosofia de simplicidade, facilidade. E principalmente, pessoal, olha só, tá vendo esses númerozinhos aqui, ó, do lado? Esses números são as referências, é de onde ele pegou a informação. Vamos clicar em um deles? Olha só, ele foi lá no meu PDF e verificou o ponto exato onde ele extraiu a informação, extraiu o dado para gerar essa informação. Aqui no cantinho eu posso voltar, tá? Então, olha só, depois de todas as perguntas, ele sempre dá um conjunto de novas sugestões. Isso é importante porque o Notebook LM, ele nos dá essa possibilidade de eu ir aprendendo com ele, tá? Então, ele vai me guiando da mesma forma que eu vou guiando ele no meu processo de aprendizado. Então, agora, eu vou perguntar uma coisa específica desse manual, tá? Para verificar se ele está, de fato, indo apenas nos dados do PDF. Então, eu vou perguntar, me dê exemplos, me dê 3 nomes dos brilhantes professores, que fizeram parte do conselho editorial. Será que ele vai acertar? Então, olha só. Ele deu exatamente os 3 primeiros nomes, o professor Avelino, a professora Ana Lúcia e o professor Anderson. Então, assim, ele olhou para os meus dados, ele não foi na internet, ele não olhou nenhuma outra informação extra. Vamos fazer mais uma pergunta? Vamos lá. Se eu quiser mandar um e-mail para a editora, para qual e-mail devo enviar? Spoiler, editora@ifrn.edu.br. editora@ifrn.edu.br. Claro, obviamente, aqui não é nenhuma propaganda para a editora. É basicamente eu dando valor ao material poderosíssimo de ensino. E vamos usar esse material só a título de exemplo nessa aula. E veja que ele já deu uma nova dica. Onde posso baixar outras obras da editora IFRN? Vamos lá. Já deu aqui, ó. memoria.ifrn.edu.br. E eu vou fazer uma pergunta muito específica. Você sabe o ISBN desse material? Sim,
O ISBN desse material é 9786586293388. Exatamente o que está no material. E eu vou deixar o link desse material aqui na descrição desse vídeo, para caso você também queira aprender Python, não só utilizar o Notebook LM. Bacana, não é? É uma ferramenta poderosíssima. Para a gente dar mais uma geral ainda mais no nosso Notebook LM, então nós temos aqui as fontes, a nossa conversa, e essa terceira aba é o estúdio. Aqui é que a mágica acontece de fato. Então eu posso criar resumos em áudio, eu posso criar resumos em vídeo, eu posso criar um mapa mental, relatórios, cartões, teste, infográfico, uma apresentação e uma tabela de dados. Tudo isso a gente vai ver aqui nessa trilha Aprendendo Notebook LM. Hoje eu apresentei o começo do Notebook LM, como acessar. Para você acessar o Notebook LM, a versão gratuita, você só precisa de uma coisa, na verdade duas. Primeiro, você precisa de uma conta Google válida e ativa, tá? E é gratuito criar uma conta do Google. E dois, acompanhar os nossos vídeos. Vocês entenderam a diferença que é utilizar uma inteligência artificial mais geral, tá? Que vai utilizar informações de todos os lados, do que em relação a utilizar um Notebook LM que usa fontes diretas e indicadas por mim? Esse é o grande potencial dessa ferramenta. Mas não só esse. A aba Estúdio nos dá um conjunto de possibilidades quase infinitas e acelera o nosso processo de aprendizado. Então aqui você fornece os dados e a IA te ajuda a entender aqueles dados. É um conceito de aprendizado com segurança e privacidade. E para hoje eu vou deixar um dever de casa. Você vai acessar o Notebook LM, o link está aqui na descrição. Vai pegar um PDF de um livro ou de uma coisa que você está trabalhando há muito tempo. Vai subir esse PDF da mesma forma que eu fiz aqui no Notebook LM e vai começar a conversar e tentar tirar suas dúvidas que você tinha com aquele documento. Por exemplo, você pode pegar um livro de um romance que você mais gosta e tenta pegar o Notebook LM no pulo. Tenta tirar suas dúvidas sobre um personagem ou outro. Isso vai ser muito bacana para você começar a interagir com essa ferramenta. Eu sou o Di Magalhães e até a próxima.